ser passado para trás financeiramente em uma relação sentimental não é novidade, mas as redes sociais e a globalização aumentaram os riscos de cair nesse tipo de golpe. E, infelizmente, quem mais cai nesse tipo de armadilha são as mulheres. Nós vamos conversar hoje com a advogada Jéssica Marques sobre os golpes de amor. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania Mulher. Eu que agradeço o convite, até para esclarecer juridicamente quais são as punições, as penalidades para quem comete esse tipo de crime, que é o estelionato sentimental ou estelionato afetivo, e também para resguardar os direitos das vítimas que sofrem esse tipo de golpe. E quando você chegou aqui, né, eu perguntei, né, se você tem muito contato com isso e você falou que é o que mais tem, está cada vez mais comum mesmo esse tipo de situação. A gente tem um noticiamento muito grande, ainda que tenha uma subnotificação do estelionato propriamente dito, o crime que envolve o dano patrimonial contra a mulher é muito notificado, tanto no judiciário, na parte criminal, quanto na parte civil. Então, a gente tem muitos casos noticiados e, principalmente, a gente tem assuntos e vivenciamentos das mulheres que passam por algum tipo de situação que elas não sabem que é estelionato sentimental, mas é. Porque hoje tem aquela ideia superficial de que o estelionato sentimental afetivo são só aquelas relações virtuais, que você não conhece a pessoa e acaba sofrendo algum tipo de dano patrimonial de golpe. Mas, na verdade, dentro de uma relação estável e duradoura também pode acontecer o estelionato sentimental. Esse seria até o mais tradicional, digamos assim, né? Exatamente. Antes, tem até, né, a expressão golpe do baú, né? Que assim seria também dentro dessa categoria, né? Assim, e tem também essa questão, como você falou, às vezes a pessoa que a relação já acabou, vão se separar e aproveita aquele apagar das luzes ali para fazer a raspa ali dos bens, né? Às vezes em comum ou do cônjuge. Exato. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que para que haja a ocorrência do estelionato, não é qualquer briga, não é qualquer desentendimento entre o casal, né? É óbvio que conflitos patrimoniais, familiares sempre vão existir, mas o que deve preponderar é um abuso de confiança dentro da relação. Então, por exemplo, uma mulher que é casada durante anos, está prestes a se separar, e o marido é que cuida da administração dos bens, se eventualmente esse marido se utilizar disso para dilapidar o patrimônio, para repassar o patrimônio para nome de terceiros, com o intuito de causar prejuízo à mulher, isso pode se configurar como estelionato sentimental, e não necessariamente aqueles golpes por meios virtuais que as mulheres sofrem. E aí, o que é necessário, assim, para conseguir entrar na justiça com uma questão dessas? Hoje a gente tem 3 exemplos de estelionato sentimental e estelionato afetivo, né? A gente tem aqueles casos em que as vítimas acabam publicando informações exageradas nas redes sociais. Então, o criminoso analisa a rede social, a vida daquela vítima, se apresenta como um Dom Juan, geralmente o perfil do criminoso costuma ser geralmente um homem até mais novo do que a mulher, um homem que a escuta, que tem tempo para essa mulher, que se apresentam como um parceiro perfeito e, principalmente, ele traz uma característica como se fosse um homem bem-sucedido, um homem luxuoso, né, para se aproximar dessa vítima e, consequentemente, iniciar um relacionamento e, dentro ali de pouco tempo, acabar dilapidando o patrimônio dela, solicitar que essa vítima faça empréstimos ou que, eventualmente, passe algum bem para o nome dele em razão de algum problema financeiro que ele está sofrendo. Então, a gente tem esse primeiro exemplo, né, que é a aproximação de um Dom Juan de forma presencial em um relacionamento curto, por um período curto, mas que é necessário para que haja o abuso da confiança, essa mulher acaba caindo nesse golpe. Aí nesse caso, então, seria ele... É presencial, ele acompanha, ele descobre tudo pelas redes sociais, mas se apresenta presencialmente. Exatamente, ele faz uma leitura da vítima e se apresenta exatamente como aquela vítima queria que fosse um parceiro, né? Nesses casos, a gente fala até que tem um perfil, geralmente, da vítima, né? Geralmente são mulheres acima de 30 anos, que têm uma vida estável, que se apresentam também bem-sucedidas financeiramente. Algumas são mães solos.
Algumas acreditam fielmente que precisam ter um companheiro na sua vida para poder ter uma vida preenchida. Então, em razão de uma carência emocional, acabam se apegando a esse perfil que é apresentado a elas. Né? E isso, pelo que você está descrevendo, assim, ela, de certa forma, ela que expõe essa vulnerabilidade, né, publicamente, assim, pelas redes sociais, né? Exato. E inclusive, os bens, né, o patrimônio a ser, né, que causam interesse nesse estelionatário, né? Exatamente. É a típica vítima, né? A gente fala, inclusive, não só do estelionato sentimental, mas qualquer modalidade de estelionato, infelizmente, a vítima sempre contribui para o acontecimento do crime. Então, nesse caso em específico, a vítima acaba contribuindo e fornecendo informações para esse criminoso, para esse pretenso estelionatário. A gente tem também a segunda modalidade, que é o estelionato afetivo de forma virtual, que a gente considera e acaba enquadrando como estelionato qualificado, né? Que é aquela modalidade em que há um namoro, há uma relação íntima de afeto, mas de forma virtual. Então, a vítima ela não chega a conhecer o criminoso, mas se apaixona pelo aquele perfil que ele apresenta na internet, que é o clássico, né? Que é o homem bonito, bem-sucedido, apresenta como um homem rico, que tem posses, e depois apresenta alguma situação ali de vulnerabilidade financeira, dizendo que o cartão foi bloqueado, ou que está precisando pagar alguma dívida e que não consegue o dinheiro naquele momento, pede emprestado. A vítima acaba cedendo, acreditando que vai receber aquele valor de volta, infelizmente não recebe e acaba caindo no golpe. Esse é um pouco mais complicado, porque geralmente quem comete esse tipo de crime não é o perfil, aquela pessoa que está se apresentando nas redes sociais. Por isso que é interessante sempre a vítima, de imediato, se munir de todas as provas que ela tiver, conversas de WhatsApp, prints das redes sociais, da internet, de tudo, e fazer o registro da ocorrência na delegacia especializada para que haja o registro desse IP do computador, para tentar localizar e tentar verificar quem que cometeu mesmo esse crime, né? Já tem aí uma falsidade ideológica. Exato. Também, né? A pessoa se passa por outra, né? Assim, recentemente teve um caso aí internacional que ficou famoso, uma mulher francesa que achou que ela estava namorando o Brad Pitt, né? E aí ela só foi descobrir depois que já tinha, né, transferido 800 mil euros para ele, né? Assim, seria esse tipo de situação. Isso, inclusive, a depender da situação, o criminoso encontrado, ele pode responder pelos dois, pelo estelionato e pelo crime de falso, né? É óbvio que se o falso se exaurir dentro do crime, não, mas se não, se ele for utilizado de uma outra forma, ele responde pelos dois crimes, né? E a terceira hipótese que a gente tem, que a gente comentou, que é a hipótese que é mais subnotificada, é o estelionato ocorrido dentro de uma relação íntima de afeto, duradoura, dentro de um casamento, de uma união estável, efetiva, né? São aqueles relacionamentos em que a mulher acaba passando toda a administração dos bens, do dinheiro para o seu companheiro, e no decorrer da relação, quando há uma notícia ali de um eventual pedido de separação, alguma coisa, esse homem acaba se utilizando dessa administração para dilapidar o bem, enganando a esposa e repassando o bem para terceiros com o intuito único de prejudicá-la financeiramente. Então, nesse sentido também, a depender da situação, a gente consegue enquadrar no estelionato sentimental. E aí também, isso seria também, tem a própria Lei Maria da Penha, tem a violência patrimonial, né? Seria também, entraria poderia ser enquadrado dessa forma? Isso. A Lei Maria da Penha, ela traz 3 hipóteses para o enquadramento das disposições da lei, né? Que são as relações íntimas de afeto, no âmbito domiciliar, e as relações familiares. Então, em qualquer um desses 3 casos, a Lei Maria da Penha é aplicável. Então, é de extrema importância que a mulher faça prova de que havia uma dependência emocional, uma relação íntima de afeto, até para conseguir medidas protetivas. Dentro da lei, inclusive, tem medidas protetivas específicas, medidas patrimoniais, no sentido de resguardar os bens dessa mulher, caso efetivamente o patrimônio esteja sendo dilapidado, para que ela pelo menos consiga resguardar ou manter íntegro alguma parte do seu acervo patrimonial. Agora, Jéssica, o estelionato, né, assim, é o famoso 171 do Código Penal, ele parece que culturalmente ele é considerado um crime menor, parece até que é meio
exaltado, de certa forma, né? Quer dizer que a pessoa tem uma boa lábia, conseguiu, né, passar conversa na vítima. E a vítima, como, né, você mesma disse, de certa forma, a vítima tem que colaborar, ela tem que se deixar ser envolvida ali, enganada, né? Assim, em outras culturas, né, parece que assim, na legislação americana, por exemplo, assim, essa falsidade, assim, mentir e tal, é considerado mais grave, né? Existe esse enquadramento, assim, na legislação brasileira, é considerado uma coisa menos grave, né? Um crime menor? O problema que a gente tem hoje do estelionato, que é o estelionato simples, né, que tem uma pena ali de 1 a 5 anos, que costuma ser aplicado para aqueles casos em que há uma relação presencial. É a quantidade de pena, né? Porque se a gente estiver falando de um réu primário, então muito possivelmente ele vai pegar uma pena ali mínima, que é uma pena de 1 ano, então não chega a ficar preso, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma vítima que é uma mulher idosa, uma adolescente, uma mulher incapaz ou deficiente, essa pena pode ser aumentada até 1/3, mas ainda assim é um quantitativo pequeno que não chega sequer a manter esse criminoso preso. Diferentemente quando a gente fala na modalidade virtual, porque a gente teve alteração não tão recente, mas nós tivemos alterações dentro do Código Penal, trazendo essa figura na modalidade virtual e majorando a pena de 4 a 8 anos. Então, já é uma situação que, a depender do caso, por exemplo, se for modalidade virtual e se a mulher for idosa, ou incapaz, ou deficiente, ou adolescente, ou criança, a gente já consegue um semiaberto. Então, já é algo que traz uma gravidade maior. Mas, infelizmente, na modalidade simples, a pena tem uma característica de condenação que pode eventualmente prejudicar o criminoso, mas se for um primeiro processo dele, infelizmente, não manterá preso. Existe também um projeto de lei, o 5197 de 2023, que nem chegou ao Senado ainda está na Câmara dos Deputados, né, na CCJ de lá aguardando apreciação, que cria, né, o estelionato afetivo. Aí, nesse caso, seria assim, essa qualificação vai trazer uma pena maior, deve trazer também, né? Quando você qualifica, sempre torna-se mais grave o crime. Todas as atualizações legislativas que estão sendo feitas de uns 5 anos para cá, com o intuito, inclusive, de proteger as mulheres, estão vindo no sentido de trazer um rigor maior para a lei. Então, sim, vai trazer uma pena maior se aprovado. E, considerando as outras circunstâncias do crime, pode sim que seja, somando tudo, né, que esse criminoso, ainda que seja um réu primário, ele seja efetivamente mantido preso após uma condenação. E existe alguma previsão também, assim, além desses danos patrimoniais, né, assim, para os danos psicológicos que a vítima sofre? Sim, no âmbito penal a gente tem a responsabilização penal, tá? Não tem problemas também de solicitar dentro de uma ação penal uma eventual reparação de danos. E mesmo que a vítima ganhe uma reparação de danos dentro do âmbito penal, também isso não obsta que ela ingresse com uma ação judicial pedindo a reparação moral e material, né? Ou seja, pedir a reparação de todo o prejuízo que esse criminoso ocasionou a ela, pedindo que seja devolvido todos os valores que foram subtraídos pelo criminoso e também os prejuízos morais, né? A própria situação em si já demonstra que tem um certo dano in re ipsa. Inclusive, os tribunais costumam dizer que toda mulher que é vítima de violência doméstica, e quando a gente fala violência, a gente fala de relação íntima de afeto, e o estelionato afetivo acaba se enquadrando nisso porque tem uma relação efetiva emocional, toda mulher que sofre esse tipo de violência, o dano psicológico que ela sofre é presumido. Não necessariamente tem que ser comprovado. Mas é óbvio que, como se trata de uma modalidade muito nova, de situações muito recentes, que a gente está falando de, por exemplo, a modalidade virtual de 2021 para cá, né? A gente está falando de leis novas. É óbvio que é interessante que ainda assim se comprove, porque ainda que o dano seja considerado presumido, comprovando efetivamente por meio de algum laudo ou por meio de testemunhas que demonstrem que aquela vítima se sentiu humilhada perante amigos, colegas, perante a sociedade, acaba majorando o valor da indenização. E
esse tipo de causa, assim, isso passa nos tribunais, os juízes aceitam, ou também é tudo muito recente, é muito novo, né, assim, as vítimas ainda enfrentam preconceito ou descrédito? Como é que é O judiciário hoje está bem diferente do judiciário, vamos colocar, de 5 anos, porque hoje em dia está tendo uma cautela muito maior com o que a mulher diz, com a palavra dela sobre uma eventual violência ou eventual golpe. Então, está tendo um olhar muito mais cuidadoso para as mulheres. O problema maior desse tipo de situação é a vergonha, né? Porque a gente está falando de uma mulher que ficou envolvida emocionalmente. Geralmente ela entende que se deixou enganar por um homem por conta de um sentimento que ela guardava dentro de si. Então, muitas dessas mulheres acabam ou não notificando, ou quando vai notificar, porque teve uma alteração recente no crime de estelionato, no qual a mulher tem um prazo de 6 meses para oferecer a representação. Antigamente era um crime de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? A mulher registrava o boletim de ocorrência e quem tramitava o processo criminal era o Ministério Público. Hoje, a mulher ela tem que dizer expressamente que quer representar, que quer que o processo vá para frente, no prazo de até 6 meses, para o Ministério Público prosseguir. Inclusive, se ela se retratar antes dos 6 meses e disser que não quer que o processo prossiga, o Ministério Público não pode oferecer uma ação penal para que esse criminoso seja responsabilizado. E acontece muitas das vezes dessa mulher ingressar com uma ação civil e com um boletim de ocorrência e acabar resolvendo o problema dela financeiro e acaba desistindo da ação penal. Então, a gente tem muito disso ainda, infelizmente, atualmente, por conta de vergonha, de não querer passar por mais uma situação vexatória, até porque quando a gente fala de processo judicial, infelizmente, né, vai ter uma audiência, as partes podem se cruzar. Hoje em dia, no âmbito criminal, se a mulher estiver constrangida em ficar na frente do homem, ela pode dizer, olha, eu quero prestar meu depoimento sem a presença dele, ela tem essa prerrogativa, mas tem muitas mulheres que não querem passar por isso, então acaba não notificando as autoridades judiciais e policiais. E muitas vezes a vergonha não é só da outra parte, né? Tem vergonha da família, dos amigos, né? De assumir que caiu num golpe, né? Nesse engano, né? Assim, foi ludibriada. Exatamente. Quando envolve violência doméstica, ou seja, algum golpe, algo dentro do ambiente de uma relação íntima de afeto, a gente consegue até solicitar que o processo tramite de uma forma sigilosa, independente de ser uma violação patrimonial, e explica essa questão da vulnerabilidade psicológica dela, do que poderia ocasionar um processo público. Mas ainda assim, é uma situação muito questionável, tem magistrados que entendem essa situação e conferem o sigilo ao processo e outros que não, que só conferem o sigilo quando é lesão para frente, lesão corporal para frente. Agora, nesse caso, citando mais uma vez, né, a francesa e o Brad Pitt, depois foi dito que parece que ela tinha alguma questão de saúde mental. Esse tipo de coisa também é considerado agravante? Sim, acaba aumentando a pena, tá? É importante lembrar o seguinte, que o próprio estelionato, a gente já sabe que a vítima acaba tendo uma certa colaboração. E ainda que ela tenha efetivamente conhecimento de que aquela situação tem algo errado, isso daí não obsta a responsabilização criminal do indivíduo. Por quê? Porque o tipo é muito claro. Se ele se utilizar de algum meio fraudulento para enganar a mulher com o intuito de obter uma vantagem ilícita, está configurado o crime. Então, não importa muitas das vezes se a mulher tem algum tipo de desconfiança, ou se ela suspeita, ou se ela contribuiu. O crime está configurado e ele vai ser devidamente responsabilizado. E nesses casos da mulher ser adolescente, deficiente, incapaz ou maior de 70 anos, isso se configura como uma causa de aumento de pena, que pode aumentar a pena em até 1/3. E aí isso é mais um fator, né, desse rastreio online que é feito, né, assim, se a pessoa tem alguma deficiência mental, algum transtorno, alguma coisa assim que ela expõe ali, também ela fica mais suscetível, né, mais vulnerável. É o perfil, né, o perfil das vítimas. São vítimas, quanto mais vulneráveis elas forem, melhor para os criminosos, porque o estelionato ele trabalha com isso, com o emocional,
com a ambição da vítima, não a ambição só patrimonial, mas a ambição emocional, né, de querer ter alguém que a ame, que esteja ao seu lado, que supra alguma falta emocional que ela precisa. Então, eles se utilizam exatamente desses pontos fracos das vítimas para poder aplicar seus golpes. Agora, a gente está falando aqui da legislação brasileira, né? Mas a globalização, né, juntou tudo. Quando se fala de internet, né, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, né? E assim, já se tem, né, registros de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime na Nigéria, na Turquia. Como é que a lei brasileira pode defender, né, as mulheres brasileiras, as cidadãs brasileiras desses golpes internacionais? Pode defender sim, até porque a mulher reside aqui, em regra, os bens patrimoniais delas estão aqui e o crime é cometido, ainda que seja cometido por meio virtual e o criminoso esteja em outra localidade, ele acaba se utilizando de tudo que está aqui no Brasil. Então, o Brasil ele pode sim, não só pode, como deve ser o competente para dar prosseguimento e tramitar com uma causa tanto penal quanto civil. Isso, e na prática, isso é levado a fim, assim, as mulheres conseguem ganhar essas causas? Qual que é o maior problema? Como a gente fala de sentimentos, de emoções, tem muitas mulheres que, quando descobrem que são vítimas desses golpes, desses golpistas, elas acabam apagando tudo. Aí apagam, deletam a rede social, apagam todas as mensagens, destroem as provas. E a gente sempre orienta o contrário, não façam isso. Pelo contrário, tirem print de tudo, coloquem tudo em um pendrive, registre tudo, porque quanto maior quantidade de provas, mais fácil é de identificar os criminosos. Então, é fazer um acervo probatório, registrar tudo que tiver ali para poder tentar identificar de qual computador partiu essas tentativas de golpe ou os golpes efetivamente para poder rastrear essa pessoa. E principalmente, como a gente falou aqui, né, comprovar o golpe, o início das conversas, o golpe, eventual relacionamento, porque entra a Lei Maria da Penha, que costuma ser muito mais protetiva, então consegue-se até uma tramitação mais célere do processo. E se efetivamente a mulher caiu num golpe desse, também se resguardar, não só com as medidas protetivas que tem na Lei Maria da Penha, mas se resguardar de uma forma extrajudicial e particular, que é o quê? Além de se munir de provas, se eventualmente tiver passado alguma senha das redes sociais, de cartões, de qualquer coisa, alterar essas senhas imediatamente. Procuração, por exemplo, nos casos presenciais, né? Passou uma procuração para o estelionatário, revogar essa procuração imediatamente. Se ela procurar um apoio jurídico, né? Se ela não souber como que revoga uma procuração, pode fazer um pedido de medida protetiva para que o juiz da Vara de Violência Doméstica ordene que essa procuração seja revogada imediatamente. A gente tem previsão disso dentro da Lei Maria da Penha. E procurar apoio jurídico e psicológico, principalmente. E quando uma situação que acontece também, às vezes, nessa relação, a pessoa pede fotos comprometedoras, né, os famosos nudes, aí a pessoa fica ali sendo chantageada, né, se você não me der o que eu estou pedindo, vou publicar, e aí ela também fica com vergonha de ir à justiça, porque ela, né, vai ter que contar que mandou essas fotos e vai, né, a pessoa vai divulgar isso para todo mundo, aí fica meio difícil também de resolver, né? A primeira coisa que a gente fala assim, nunca tente resolver nada sozinha. Hoje a gente tem mecanismos dentro do judiciário para poder derrubar uma rede social de um eventual golpista, se eventualmente essas fotos forem publicadas, para conseguir retirá-las da internet. Então, quanto mais, com maior antecedência a vítima agir, buscar um apoio jurídico, um apoio judicial ou até um apoio policial é melhor, porque o maior tempo que ela tiver de contato particular e sozinha com o estelionatário, ele vai incutir nela um medo, vai conseguir eventualmente completar a sua extorsão, de conseguir obter alguma vantagem, algum valor em razão dessas fotos que podem eventualmente serem publicadas e vai causar o dano na vida dela, psicológica, patrimonial e tudo. E muitas das vezes, por falta de procurar um apoio anterior, é que acontece de se publicar, se divulgar fotos íntimas e aí acaba tendo um estrago na vida da vítima muito maior do que se ela tivesse buscado um apoio anteriormente.
Jéssica, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, informações e sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, é sempre muito importante a gente orientar e mostrar realmente quais são os direitos das mulheres, né? Principalmente a gente que é atuante, que vê que hoje em dia, muito embora a gente comente que a mulherada sabe muito sobre medidas protetivas, mas a gente tem uma legislação que inclusive é a terceira melhor, considerada a melhor do mundo pela ONU. E tem muitos direitos que resguardam efetivamente a vida, a integridade, tanto física quanto patrimonial, quanto moral da mulher. E elas precisam ter consciência desses direitos para efetivamente conseguirem se resguardar de eventuais agressores ou golpistas. Isso, e fazer valer e procurar ajuda, né, correta, policial, legislativa, né, assim, fazer valer seus direitos. Exato. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita para se inscrever, já marca o sininho para receber notificações. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.